Domingão, 26 de julho de 2026, e o Brasil acordou com visto negado, tarifaço americano, inteligência artificial fazendo campanha e até prêmio Nobel precisando explicar que o Pix não é uma arma comunista. A manchete mais inacreditável: funcionários dos Estados Unidos queriam vir ao Brasil discutir a integridade das nossas eleições, porque aparentemente estava faltando terceirizar a democracia brasileira para Washington. Mas desde quando a observação eleitoral vira um instrumento de pressão política? Hoje nós vamos entender a reação do Brasil, o socorro às empresas atingidas pelas tarifas, a confusão eleitoral envolvendo Flávio Bolsonaro, Milei e inteligência artificial, além da disputa entre Caiado, Lula e Haddad. Então pega o cafezinho porque o Domingão está daquele jeito. Brasil nega visto a servidores dos Estados Unidos que queriam vir aqui monitorar as nossas urnas. O governo brasileiro negou vistos a 2 funcionários do Departamento de Estado norte-americano. Eles pretendiam visitar Brasília para tratar da integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão. O problema é que, segundo as autoridades brasileiras ouvidas pela Reuters e pelo jornal Washington Post, o governo desconfiou que a missão poderia ser usada para lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas justamente durante a eleição presidencial. O Departamento de Estado dos Estados Unidos nega qualquer tentativa de interferência e afirma que seria uma visita de rotina. Portanto, existe uma disputa clara de versões. O governo norte-americano fala em agenda institucional, as autoridades brasileiras enxergam risco de instrumentalização política. Agora vamos combinar uma coisa: observador internacional é uma coisa, representante de outro governo entrando no país para questionar a eleição, depois de reuniões políticas envolvendo candidatos brasileiros, é outra totalmente diferente. O Brasil recebe missões oficiais de observação eleitoral. Elas trabalham com regras, convite, credenciamento e acompanhamento institucional. Não chegam aqui com uma espécie de xerife internacional querendo dar certificado de democracia. E soberania não significa fugir de fiscalização. Significa que a fiscalização precisa respeitar as instituições brasileiras. O ponto central é simples: qualquer dúvida sobre as urnas deve ser apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral, aos órgãos de fiscalização, aos partidos e às missões reconhecidas. Não pode virar combustível para um projeto eleitoral patrocinado de fora. Aliás, pessoal, essa questão da integridade das urnas eletrônicas já é chover no molhado, né? Ninguém provou até hoje que as urnas brasileiras podem ser fraudadas. Ronaldo Caiado oficializa a candidatura de olho em críticas a Flávio e Lula. PSD lança o ex-governador de Goiás ao Planalto com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como vice. E qual é a contradição de Caiado sobre as urnas? Ronaldo Caiado entrou nessa discussão dizendo que considera inadmissível qualquer tentativa de colocar em dúvida a lisura das eleições brasileiras. Ao mesmo tempo, ele defendeu a presença dos observadores internacionais. E aqui existe uma contradição importante. Caiado afirmou confiar nas urnas, mas considera legítima a observação estrangeira dentro das regras. Também aproveitou para criticar a reunião de Flávio Bolsonaro com diplomatas, dizendo que aquele espaço poderia ter sido usado para abrir mercados, atrair investimento e ampliar exportações. Olha que situação curiosa, né? O candidato conservador precisou explicar para parte da própria direita que defender observadores não significa entregar a eleição para outro país. Observação institucional fortalece a democracia. Transformar a embaixada de diplomacia em palanque para espalhar suspeita é que enfraquece. E essa diferença precisa ficar muito clara. Notícia do portal G1. Taxa das blusinhas. Encomendas internacionais disparam após fim da cobrança do imposto de importação. O imposto de importação para compras de até $50 foi revogada via medida provisória em maio. Produtores nacionais e importadores se movimentam para derrubar a medida. Bom, esse assunto mexe com o bolso. Depois que o governo zerou novamente o imposto de importação federal para compras internacionais até $50, dentro do programa Remessa Conforme, as encomendas dispararam. Em junho, foram registradas aproximadamente 28 milhões de remessas internacionais.
internacionais. O volume ficou 118% acima do registrado em junho de 2025. O valor movimentado pelas compras também atingiu recorde na série mensal da Receita Federal. Traduzindo, tirou o imposto, o brasileiro voltou correndo para o aplicativo. Só que existe um detalhe importante. O imposto federal foi zerado, mas o ICMS estadual continua sendo cobrado normalmente entre 17% e 20%, dependendo do estado. De um lado, consumidores comemoram produtos mais baratos. De outro, comerciantes, importadores tradicionais e setores da indústria nacional dizem que a medida cria uma concorrência desigual porque o produto brasileiro enfrenta impostos, encargos trabalhistas, energia cara, juros altos e uma cadeia de produção inteira. Essa discussão não pode ser reduzida ao pobre que quer comprar blusinha contra o empresário malvado. O consumidor tem direito a preço acessível, mas o país também precisa discutir emprego, produção nacional e tributação justa. A pergunta correta não é como impedir o trabalhador de comprar barato, é por que produzir e vender no Brasil continua tão caro. Punir o consumidor para esconder os problemas estruturais da economia é fácil. Difícil é enfrentar imposto regressivo, crédito caro, logística ruim e uma concentração de mercado. Lula anuncia 18,5 bilhões de reais em auxílio a empresas afetadas pelo tarifaz. E enquanto o brasileiro compra produto estrangeiro mais barato, empresas brasileiras estão tentando sobreviver às tarifas impostas pelos Estados Unidos. O presidente Lula anunciou 18,5 bilhões de reais em linhas de financiamento destinadas a empresas afetadas pelas tarifas norte-americanas e por conflitos internacionais. Desse total, 13 bilhões e meio virão do Tesouro Nacional e 5 bilhões serão disponibilizados pelo BNDES. O dinheiro poderá financiar capital de giro, compra de máquinas, inovação, adaptação de produtos e busca de novos mercados. É importante explicar, não estamos falando simplesmente de entregar 18,5 bilhões para empresários. São linhas de crédito e mecanismos de financiamento. Mesmo assim, precisam de transparência, critérios públicos e fiscalização, porque política industrial séria não pode ser cheque em branco. A ajuda deve proteger produção, exportação e emprego, mas não pode servir para socializar prejuízo enquanto o lucro continua privado. E as empresas beneficiadas precisam assumir compromissos, preservar postos de trabalho, investir no Brasil e prestar contas sobre a aplicação dos recursos. Manchete do Estadão: Nobel de Economia defende o PIX e diz que tarifas de Trump ao Brasil não terão o efeito desejado. Por que seria desleal um país oferecer aos cidadãos uma forma melhor de fazer pagamentos? Questiona Paul Krugman. Nesse mesmo debate, Paul Krugman, vencedor do Nobel de Economia, criticou as tarifas impostas pelo governo Donald Trump ao Brasil. Krugman questionou por que seria desleal um país oferecer aos cidadãos uma maneira mais eficiente de fazer pagamentos. Segundo ele, o PIX oferece transferências gratuitas para pessoas físicas e custos baixos para empresas, e as tarifas dificilmente atingirão o objetivo anunciado pelo governo norte-americano. Olha que ironia. Durante anos disseram que o Estado brasileiro era atrasado, ineficiente e incapaz de inovar. Aí o Banco Central desenvolve um sistema público de pagamentos que funciona, cai no gosto da população e reduz custos. Qual é a resposta de determinados interesses internacionais? Em vez de criar algo melhor, começam a tratar o sucesso do PIX como uma ameaça comercial. O PIX não é perfeito e também exige combate a golpes, fraudes e sequestros financeiros, mas questionar a sua existência porque ele compete com empresas privadas de pagamento é inverter completamente a lógica. A tecnologia deve servir à sociedade. A sociedade não pode ser obrigada a usar uma solução pior apenas para proteger os lucros dos intermediários. Manchete do Poder 360. Deputada do PT aciona PGR por Milei e IA em palanque de Flávio. Representação afirma que a participação de presidente argentino e vídeo de IA do ex-presidente violam a legislação eleitoral.
eleitoral. Pois é, agora chegamos ao trecho mais delicado do noticiário. A convenção do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro, exibiu um vídeo produzido com inteligência artificial simulando a imagem e voz de Jair Bolsonaro. O próprio vídeo informava que se tratava de uma simulação. Na mensagem sintética, a representação de Bolsonaro declarava apoio ao filho e pedia que os participantes recebessem Flávio como seu substituto político. A convenção também contou com a participação do presidente argentino Javier Milei. A deputada Dandara Tonanzi, do PT de Minas Gerais, apresentou uma representação à Procuradoria-Geral da República, questionando tanto a participação de Milei quanto o vídeo produzido por inteligência artificial. A PGR ainda precisa decidir se abre investigação, pede esclarecimento ou arquiva o caso. Não existe, nesse momento, decisão definitiva reconhecendo crime ou irregularidade. Especialistas também divergem. Alguns advogados ouvidos pela CNN disseram não enxergar num primeiro momento infração eleitoral ou criminal, especialmente porque o vídeo estava identificado como conteúdo artificial. Já outros especialistas afirmam que pode existir punições dependendo do contexto da autoria e do alcance e da finalidade eleitoral do material. Portanto, dizer agora que a candidatura seria cassada é um exagero. Um jurista pode apontar essa possibilidade jurídica, mas cassação exige processo, provas, direito de defesa e decisão na justiça eleitoral. O debate verdadeiro é outro. Até onde uma campanha pode usar inteligência artificial para colocar palavras na boca de alguém? Mesmo com o aviso na tela, o impacto emocional é evidente. Não era apenas uma ilustração ou uma montagem humorística. Era a reprodução digital de uma liderança política transmitindo uma mensagem eleitoral. A campanha de 2026 pode virar a primeira eleição brasileira em que mortos, presos, ausentes ou pessoas que nunca gravaram determinada frase apareçam falando diretamente com milhões de eleitores. E isso exige regra clara para todo mundo, seja candidato de direita, esquerda ou centro. Jornal Metrópolis. Caiado oficializa a candidatura com Kassab. Enquanto Flávio Bolsonaro tenta consolidar o eleitorado bolsonarista, Ronaldo Caiado oficializou a sua candidatura à presidência pelo PSD, tendo Gilberto Kassab como vice. Caiado intensificou as críticas tanto a Lula quanto a Flávio. A sua estratégia é se apresentar como alternativa à polarização, embora o seu programa e suas alianças estejam claramente posicionados no campo conservador. Kassab é conhecido pela capacidade de conversar com governos diferentes e construir alianças no Congresso. Ou seja, Caiado entra com o discurso duro, Kassab entra como a calculadora política. É a chapa do bate na mesa com o vamos conversar depois no gabinete. Resta saber se esta composição conseguirá convencer o eleitorado ou se ficará espremida entre as duas candidaturas mais competitivas. Não cabe antecipar o resultado. Quem decide é o voto. Brasil de fato. Haddad ataca privatizações de Tarcísio. Em São Paulo, Fernando Haddad lançou a sua candidatura ao governo estadual, criticando as privatizações realizadas durante a gestão de Tarcísio de Freitas. Haddad citou a Sabesp, Metrô, a CPTM e afirmou que algumas concessões foram feitas rapidamente e sem garantias suficientes de qualidade. O evento reuniu Lula, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Simone Tebet e Márcio França, com discursos concentrados em serviços públicos, educação, segurança e infraestrutura. Mas campanha eleitoral não pode viver apenas de acusação genérica. Haddad precisa mostrar quais contratos pretende rever, quais cláusulas considera prejudiciais e quanto isso custaria e como garantiria serviços melhores. Da mesma forma, Tarcísio precisa responder com dados concretos: preços, qualidades, investimentos, acidentes, interrupções e cumprimentos de meta. Privatização não pode ser tratada como religião. Nem toda concessão é solução mágica e nem toda gestão estatal funciona bem automaticamente. O que interessa é serviço acessível, seguro, fiscalizado e funcionando para a população. No evento realizado em Campinas, Lula discursou. Veja o que ele disse. É preciso que as mulheres levantem a cabeça. É preciso que os homens levantem a cabeça.
Esse país é nosso e aqui ninguém mete o bedelho. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, quem vai decidir o destino desse país são 157 milhões de eleitores. Quem vai definir o destino de São Paulo são os eleitores de São Paulo. E por isso o aviso está dado. O Brasil é soberano. O Brasil quer manter relações com todos os países do mundo. O Brasil não quer guerra. O Brasil quer paz. O Brasil não quer ódio. O Brasil quer amor. O Brasil não quer fazer futrica. O Brasil quer trabalhar. A gente quer viver decentemente. E é isso que a gente vai garantir. E Neymar fecha o Domingão com um deboche no campo. Para terminar, uma notícia menos institucional, mas carregada de provocação. Neymar havia sido criticado por participar de um torneio de pôquer enquanto o Santos disputava uma das partidas da Copa Sul-Americana. Depois, entrou em campo contra a Chapecoense, marcou um gol e comemorou simulando uma partida de pôquer. Foi o deboche esportivo do final de semana. A comemoração foi criativa? Foi, mas jogador responde mesmo com atuação, compromisso e resultado. Porque no futebol e na política, fazer provocação quando tudo está dando certo é fácil. O difícil é aparecer quando a cobrança aperta. E por falar em deboche, Guga Noblar publicou na Rede X: quantos memes é possível fazer com esse vídeo? Veja o vídeo e você mesmo para você, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal Fatos e Deboches.